A Petrobras é a maior empresa de exploração e produção de petróleo do país e uma das maiores do mundo. A Petrobras está presente em mais de 20 países e atua principalmente na exploração e produção de petróleo e gás natural. Hoje, a empresa é líder mundial em tecnologia para exploração e produção de petróleo em águas profundas e ultraprofundas. A Petrobras foi fundada no dia 3 de outubro de 1953 pelo então presidente Getúlio Vargas, com o objetivo de executar as atividades do setor petrolífero no Brasil, em nome da União. A criação da Petrobras é resultado da campanha popular que começou em 1946, com o histórico slogan "O petróleo é nosso". Um ano antes da criação da Petrobras, Getúlio Vargas visitou a refinaria de Mataripe, que fica na Bahia. Ao incorporar as refinarias de Mataripe e Cubatão, a petrolífera começa suas atividades no Brasil no ano de 1954. Em 1961 foi criada a Reduc, refinaria de Duque de Caxias, hoje a mais completa refinaria do sistema Petrobras. Ela foi a primeira refinaria a ser construída pela empresa, considerando que as outras refinarias não haviam sido construídas pela Petrobras, mas sim incorporadas. Em 1963 é descoberto o campo de Carmópolis, em Sergipe. Até o início da década de 60, a produção de petróleo no Brasil limitava-se aos poços da região do Recôncavo Baiano. Em 1968 é feita a primeira descoberta de petróleo no mar. A descoberta ocorreu em Sergipe, no campo de Guaricema, a 80 metros de profundidade, comprovando a existência de petróleo na plataforma continental. Naquele ano, deu-se o início à tradição de batizar com nomes de animais aquáticos as descobertas em alto mar. Neste mesmo ano, entra em operação a primeira plataforma de perfuração de petróleo construída no Brasil. No mesmo ano de 1968, é construído o CENPES, Centro de Pesquisa e Desenvolvimento, com o objetivo de atender às demandas tecnológicas que são base para a consolidação e a expansão da Petrobras no cenário da energia mundial. Após receber os maiores prêmios do setor petrolífero mundial, o CENPES consolidou-se como o maior centro de pesquisas da América Latina. Em 1971, com a missão de contribuir para o desenvolvimento do país, comercializando, distribuindo e industrializando derivados de petróleo e outros produtos, a Petrobras cria a Petrobras Distribuidora. A empresa era responsável por 21% do mercado. Em 1975, se tornou líder no segmento de distribuição de derivados do petróleo, posição que é mantida até os dias de hoje, mas que é ameaçada por outras gigantes do setor, como Raízen e a Ipiranga. Em 1972 é dado início às operações da refinaria de Paulínia. Em 1975, o Brasil cria o Programa Nacional do Álcool. A proposta era substituir a gasolina pelo álcool para diminuir a dependência do petróleo importado. O país tentava superar a crise gerada pelo choque do petróleo ocorrido em 1973, devido a países membros da Organização dos Países Produtores de Petróleo, a OPEP, terem elevado substancialmente os preços internacionais, provocando o chamado choque do petróleo. Em 1980 é inaugurada a refinaria Henrique Lage. Em novembro de 1984, o campo de Albacora foi descoberto na Bacia de Campos, provando a existência de campos gigantes a grandes profundidades no Brasil, marcando a história da empresa em exploração em águas profundas, nunca antes exploradas. Em 1986, a Petrobras, que até então comprava tecnologia, se viu diante do desafio de produzir petróleo a 400 metros de profundidade. Após pesquisar no mercado e descobrir que não havia tecnologia disponível para essa profundidade e tendo a necessidade de aumentar as reservas do país, a empresa decidiu investir no desenvolvimento de novas tecnologias. Foi criado então o Programa de Capacitação Tecnológica em Águas Profundas. Era um projeto extremamente ambicioso, pois, na época, a Petrobras explorava petróleo na faixa dos 150 metros e já tinha planos para os 1.000 metros. Foi um sucesso. A empresa é atualmente líder mundial na área. Em 1986, entrava em operação o campo de Urucu, situado na bacia do Rio Solimões, um marco histórico das atividades da Petrobras na região. A descoberta respondeu a uma antiga indagação, mostrando, finalmente,
que havia petróleo comercial de excelente qualidade e associado a gás na Amazônia. Esta é considerada hoje a maior reserva provada terrestre de petróleo e gás natural do Brasil. No dia 6 de agosto de 1997, a Lei 9.478, também conhecida como Nova Lei do Petróleo, revogou a Lei nº 2004, de 1953, e foi sancionada pelo presidente Fernando Henrique Cardoso. A Lei nº 9.478 extingue o monopólio estatal do petróleo nas atividades relacionadas à exploração, produção, refino e transporte do petróleo no Brasil, e passa a permitir que, além da Petrobras, outras empresas constituídas sob as leis brasileiras e com sede no Brasil passem a atuar em todos os elos da cadeia do petróleo, ou seja, do poço ao posto, em regime de concessão ou mediante autorização do concedente, que no caso é a União. Em 1999, o presidente Fernando Henrique Cardoso e o presidente da Bolívia, Hugo Banzer, inauguram a primeira etapa do gasoduto Bolívia-Brasil. No ano 2000, a Petrobras estreia na Bolsa de Nova York. Também no ano 2000, a Petrobras supera a marca de 1,5 milhão de barris de petróleo extraídos por dia. Em abril de 2006, é finalmente alcançada a autossuficiência sustentável do Brasil na produção de petróleo e gás, com a entrada em operação das plataformas P34 e P50. Com produção média diária de 1.900.000 barris por dia, o país passou a exportar mais petróleo e derivados do que importar. Em 2007, a Petrobras descobriu, em seções de pré-sal, a maior jazida de óleo e gás natural do país, no campo petrolífero de Tupi, na Bacia de Santos, com volume de aproximadamente 5 bilhões a 8 bilhões de barris, ou 12 bilhões de barris de óleo equivalente. Em 2009, a empresa passou do 20º para o 4º lugar entre as empresas mais respeitadas do mundo, de acordo com o Reputation Institute. E, também, em maio do mesmo ano, iniciou a produção de petróleo em Tupi. Em 2013, a produção no pré-sal alcança 300.000 barris de petróleo por dia. No dia 17 de março de 2014, a Polícia Federal deflagrou a operação que viria a ser conhecida como Lava Jato, onde foi identificado que a Petrobras foi vítima de uma pilhagem por parte de empreiteiras, colaboradores e ex-colaboradores do alto escalão da empresa e também por diversos políticos de variados partidos. A Petrobras, até o presente momento, graças à forte atuação da Justiça, conseguiu recuperar uma cifra que supera os 3 bilhões de reais. Em 2016, a produção de petróleo operada no pré-sal brasileiro superou o patamar de 1 milhão de barris por dia. Em dezembro de 2017, pela primeira vez, o pré-sal respondeu por mais de 50% do total de barris de petróleo e gás natural extraídos no país, segundo dados da Agência Nacional do Petróleo. Até 2012, o pré-sal ainda representava menos de 10% da produção total nacional. No final de 2014, correspondia a 25%. Em 2016, atingiu os 40% e desde então vem batendo sucessivos recordes. Vale lembrar também que em 2017 a Petrobras teve participação de 77% na produção nacional de petróleo. A Petrobras possui mais de 58 mil colaboradores e tem um faturamento que ultrapassa os 300 bilhões de reais por ano. A empresa desempenha um papel determinante no Brasil, não somente em termos econômicos, mas também social. Se você gostou desse conteúdo, não deixa de se inscrever no canal, de curtir, de compartilhar com seus amigos e também fazer sugestões aqui nos comentários sobre empresas que vocês queiram saber mais a respeito das suas histórias e etc. Tá bom? Então, forte abraço para vocês e é isso aí, vamos que vamos.